E vamos dar continuidade no livro Plenitude, capítulo 8, Caminhos para a Saúde. Vamos ler hoje sobre o querer retamente. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer pulcros. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. As supostas facilidades muito aneladas pelas criaturas são uma forma de evitar os meios hábeis, complexos às vezes, que compõem o quadro do querer de maneira elevada. Não que as realizações mais fáceis signifiquem desvios de meta. Elas ocorrem a miúde, quando é natural, não devendo tornar-se regra geral, que desencorajem os demais que proponham esforço, persistência e sacrifício. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O ato de querer torna menos ásperos os desafios e as dificuldades. Querer retamente difundir a mensagem de Jesus, querendo retamente difundir a mensagem de Jesus, Paulo aplicou os mais desgastantes esforços, padecendo enfermidades, abandono, apedrejamento e quase morte, afirmando confiante: ai de mim se não pregar o evangelho, vivendo com sacrifício o ideal que o abrasava. A preservação do querer com retidão rechaça as propostas ignóbeis, mesmo quando se apresentam como fórmulas salvacionistas solucionadoras. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Jesus sempre quis retamente e sempre assim agiu, tornando a sua mensagem uma luz inapagável a varar os séculos, superando desfigurações, interpolações e adulterações lamentáveis. Essa parte, do querer retamente, ela é bem curtinha aqui no livro, mas ela é muito profunda, se a gente for pensar nela, dentro dessas propostas dos 8 caminhos, que Buda nos trouxe e que Joana está desenvolvendo nesse capítulo. E aí a gente começou, com crer retamente, e aí a gente passa para essa segunda fase, que é o querer retamente. E aí ela vai nos trazendo esse processo onde o querer retamente, não basta a gente querer, que a gente precisa querer dentro daquilo que seja aprazível, que seja correto, que seja leal. E ela, aqui nessa parte, principalmente do livro, ela fala claramente que os meios incorretos não são justificáveis quando, mesmo que usados para fins nobres, quando eles degeneram o ideal que devem permanecer pulcros. Então, quantas vezes esse lugar, às vezes, de trazer um ideal de um fim correto, mas se ele for utilizado com meios que não sejam nobres, que não sejam justificáveis, perde todo a sua finalidade. Essa mensagem do querer retamente, e esse ponto que você colocou, Nina, me lembrou o trabalho que o Maquiavel fez do Príncipe, que a Joana coloca algo que é bem diferente, muito mais profundo.
porque Maquiavel ele fala, né, que os fins justificam os meios, né? Então, ou seja, se é um fim bom, independe de como é que é o meio. A Joana não. Ela coloca que o fim deve ser correto e todos os meios para se chegar lá, eles também têm que estar dentro, em consonância com a lei divina. Porque se não tiver, ele tem a reação. Ela coloca ali, acho que foi um termo, ela macula a própria qualidade da finalidade, né, do fim. Então, eu achei esse ponto dela muito interessante, porque todo o processo tem que estar em sintonia com a lei, em amor. Daí tá fechado o seu microfone. Ah, tá. Ia justamente pegar esse gancho que o Ismael está falando, porque de manhã eu peguei aquele PDF que ele enviou, e tem uma coisa que eu vou ler aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, vou abrir o PDF aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui. Quem que fala aqui? É numa das primeiras frases. Olha só que coisa. Isso que fala com retidão. Aqui. Ele fala aqui. Deus não é atraído pelas aparências externas, mas sim pela limpeza do eu interior. E aí, por que eu estou querendo tocar nesse assunto, tal como o Ismael acabou de falar? Que existe toda hora que existem armadilhas na vida. E aí eu também recebi um e-mail de uma pessoa falando do dízimo, 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 dízimo. E aí tem muita gente que às vezes faz coisas irregulares. Eu estou falando de um fato, tá? As pessoas fazem coisas irregulares e usa essa proteção divina, entre aspas, como capa para cometer atos ilícitos. Aquilo que o Ismael acabou de falar, do príncipe de Maquiavel. Os fins justificam os meios. E aí, como Joana de Ângeles fala, não é assim. É outro meio, o meio da retidão. É só isso. Que é difícil a gente entender isso, sabe? Ter essa visão. Porque a maioria vai por esse caminho aí, um caminho mais fácil, é só isso. Gente, pode falar. Eu fiquei pensando no sentido assim que para nós essa retidão ela sempre é um pouco tortuosa, né? Não digo assim, né? Em casos criminosos e tal, né? Mas eu lembro sempre do caso de um colega lá do Centro Espírita, né? Que ele passou a pandemia inteira entregando alimentos, né? Nas zonas assim que ninguém, nem fora da pandemia, não frequentava, né? Então ele saía à noite e levava alimento todos os dias, faça chuva, faça sol, lá em Natal. E ele era um jornalista aposentado, então ele era meio conhecido na cidade, né? Como eu não era de lá, eu não conhecia ele antes, né? Mas o pessoal, assim, conhecia. Então, para ele, até frequentar esses lugares, né? As pessoas meio que reconheciam ele. E ele fazia, tipo, um blog, né? E divulgava isso. E era muito criticado pelas pessoas, porque, como no centro espírita, né? Sempre se fala que tu não precisa ficar mostrando tudo que tu faz, porque aí tira o mérito da caridade, né? E no caso, assim, eu achava um absurdo as pessoas simplesmente ignorarem, não darem apoio, ficarem julgando, né? O trabalho dele, que era uma coisa que a gente estava lá, sentadinho na nossa casa, porque era pandemia, né? Na frente de um celular, só julgando a outra pessoa que estava indo todos os dias, né? Em lugares que nem em grupo eu nunca frequentei, né? Imagina sozinho. Ele ia na casa das pessoas, pegava as doações, tinha famílias, faziam lá cachorro-quente, faziam cuscuz, sei lá. E lá ia ele, né, no isoporzinho, só voltava para casa quando entregava todas as refeições. E aí eu sempre pensei isso, né?
Tudo bem que ele, sei lá, divulgando o que ele fez, porque todos os dias ele escrevia esse blog e divulgava, né? Entreguei isso, fiz aquilo, né? Ele levava medicamentos e tal, mas ele estava fazendo, né? E aí eu sempre pensei assim, poxa, ele está fazendo uma coisa que a gente está julgando, a gente está em casa, não está fazendo nada, essas pessoas estão na rua sem assistência, né? Que importa se ele está alimentando a vaidade dele e tal, ele está fazendo, a gente é imperfeito, né? Eu acho importante a gente fazer mesmo com os nossos defeitos, a gente ir fazendo nesses caminhos meio tortos, né? Do jeito que a gente é e do jeito que a gente dá, procurando o nosso melhor, né? Porque tudo vai depender do nosso nível de consciência, às vezes a gente não tem consciência, né? De algumas coisas que não precisavam ser daquela forma. Aí agora eu fiquei refletindo isso, né? Com o que Joana fala, se eu vou esperar eu ser uma pessoa completamente reta, é difícil, né? Se eu ficar me autocriticando, me julgando, assim, como que eu vou dar esses pequenos passos, né? Até ter esse nível de consciência mais límpido, né? É complicado. Eu concordo com a Cibele. Até um dia a gente conversar sobre isso. Eu acho assim que nós vivemos num mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, né? E acabamos cometendo coisas imperfeitas, e às vezes muito em busca de coisas, né? Para o benefício. Quando o Ismael falou uma palavra que aí eu gostei. Até então eu estava assim meio, mas foi conforme a lei do amor. E aí foge esses julgamentos que a gente tem, né? Porque esses nossos julgamentos são muito, às vezes, a gente não sabe qual que é o melhor ou não. Um dia até eu estava pensando sobre isso, né? O que é certo e errado, essas coisas todas. E a gente teve uma discussão lá no abrigo onde eu vou, né? Há muitos anos e tudo. E aí, o que aconteceu? Recebeu-se um kit, vários presentes para as crianças. Eram vários presentes para as crianças, uns saquinhos cheio de coisa para cada criança. E aí, tudo bem, as crianças estavam ali se divertindo e tudo. E aí, a pessoa que cuida do abrigo, não, né? Do nosso trabalho, olhou e parece que no que veio esses kits de presentes das crianças, veio uma nota fiscal do valor dessas coisas. E ela olhou e falou assim: mas esse valor que está aqui não combina com o que foi. Tipo assim, era super valorizado o valor do que estava ali sendo dado, né? E ela, que absurdo, não sei o que, se eu soubesse eu nem pegava, isso é errado, tal, isso deve ser lavagem, lá, né? Lavagem de dinheiro, o que seja, nem sei, foi falando uma porção de coisa. E eu comecei a me questionar sobre isso, porque eu virei e falei assim: olha, chegaram os kits, se chegasse a notinha, não chegasse a notinha, eu não ia saber, não é isso? E o fim, aí é isso que o Ismael falou, o fim foi ajudar as crianças e tudo. Se não fosse ali, seria em outro abrigo, em outro lugar, em outra pessoa. Eu vou ficar indo atrás de saber se a pessoa que está doando aquilo fez ou não. Tudo bem, eu não sabia, nem sei quem era, nem nada, mas eu me questionei muito sobre isso. E vindo agora essa mensagem, eu me questionei também de novo. Porque, na verdade, não cabe a mim ficar discutindo, assim, claro, se eu sei que é produto de um crime, que eu vou receber e tal, isso e aquilo, é uma coisa que eu não vou participar disso, não é isso. Mas aquilo ali chegou, aí coincidentemente tinha a nota fiscal lá do negócio, que estava superfaturada, o negócio estava superfaturado, e aí se discutiu se aquilo, começou-se essa discussão, se aquilo era a pessoa, sei lá, nem sei quem é, nem nada, estava lavando dinheiro para dar aqueles presentes para as crianças, ou não. E aí a gente começou a discutir até que ponto, né,
que iríamos agir, que é certo. Já tinha dado os presentes para as crianças, né? Mas começou esse questionamento justamente disso aqui. Não éramos nós que estávamos participando, não éramos nós que fizemos, nem nada. Chegou ali e tudo. Mas daí a você falar, não recebo nada disso, não faço nada disso, não repasso nada disso para as crianças, não isso, não aquilo, não aquilo. Aí a gente começou a questionar sobre isso. O que é o. É difícil, porque ali a gente era o intermediário, né? De receber aquilo e passar para as crianças. Não éramos os criminosos, vamos dizer assim. É complicado. Mas a gente nem sabia que era produto de um crime, já só porque o negócio chegou lá na mão da gente depois. Eu queria que a gente fizesse só um pequeno exercício, porque se a gente começasse a pensar que a Joana, ela traz um processo da gente se perceber enquanto meio, né? Então, eu penso que a gente realmente não precisa fazer esse processo julgando o outro. Ela está nos convidando a pensar uma contracultura, porque como o Ismael trouxe, em todos os lugares que a gente vai, é muito reproduzido esse discurso que os fins justificam os meios. E em vários momentos da nossa vida, na nossa infância espiritual, a gente vai fazer isso, sim. Muitas vezes inconsciente, muitas vezes consciente, dizendo, gente, isso é o que eu tenho nesse momento para dar. E a gente dá sem ter para dar. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma atividade com um pensamento, nossa, como isso me engrandece. E vai fazer, e está tudo certo. O que a Joana está nos trazendo é um outro momento, como Jesus fez ao longo da sua caminhada, para a gente começar a pensar como a gente está vivendo. Porque esse processo, ele é um processo de amadurecimento interno, da gente se perguntar, eu tenho usado os meios justos para alcançar os meus objetivos? Eu tenho me colocado nesse lugar porque é um despertar, é uma mudança de pensamento interno. E eu posso até chegar nesse pensamento e dizer, não, eu ainda não estou fazendo dessa forma. Por que que eu não faço? Mas para a gente sair do inconsciente pessoal, porque cada essa pessoa que fez isso, ela vai atingir o tempo dela. E ela realmente pode passar muito tempo fazendo, mas isso vai ser algo que ela vai ter que amadurecer. Então, a Joana, ela está nos convidando ao nosso amadurecimento, da gente pensar como a gente tem vivido e como que a gente está usando o nosso querer. O nosso querer, muitas vezes, pode estar ali, né, dentro de um processo de se ajudar e não ajudar o outro. E está tudo certo. Eu penso que ela, o tempo todo também, ao longo da obra, ela não traz isso num lugar de apontar o dedo, de culpa, de julgamento. Sabe, aquele processo de consciência, de despertar. E a gente pode olhar e dizer assim, eu ainda não tenho isso, mas como que eu vou trabalhar isso em mim? Isso é algo que eu elejo como uma realidade que pode não ser nessa vida, pode ser na outra vida. Mas é para a gente pensar esse lugar de sair de um processo que às vezes é cômodo, né? Da gente se colocar ali, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim, os fins justificam os meios. E aí a gente ir para um processo mais maduro, que eu acho que a gente já está começando a pensar. A gente pode até não ser, porque entre o ser e o querer tem muita distância. Mas a gente pode começar a questionar. É isso mesmo? É assim que eu quero viver? Os meus meios são justos? O meu querer, ele está sendo utilizado no meu trabalho, na minha vida? Quando eu enfrento uma dificuldade, como é que eu vivo isso? Eu tenho conseguido unir aquilo que eu acredito, a minha fé, a minha forma de ser? Ou está muito distante aquilo que eu acredito de quem eu sou? E como que eu posso ir para que eu evite essa cisão? E aí a gente sai dessa projeção do outro.
A gente para de olhar o outro e começa a se perceber, e aí a gente vai trazendo um processo interno mais maduro. Então, eu penso da gente começar a fazer esse exercício mais nesse processo. O Djaí tá com a mão levantada? Ele tinha deixado da outra vez. Eu deixei de novo, falha minha. Não, tranquilo. Eu ia colocar esse ponto que a Wina colocou, ligado a essa questão desses ensinamentos, a gente pensar nesse nosso processo. Eu vou começar refletindo sobre os pontos que o Evangelho traz, né? Se a gente for refletir, são pontos que são muito revolucionários, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e tantos outros. Se eu pegar o Sermão da Montanha, a gente vai e ler ali e falar assim, eu não consigo vivenciar isso. Só que esses ensinamentos, eles são como um farol para o navegador. É um desenvolvimento durante muitas vidas. É um longo processo onde vai se aproximando desses ideais. Então, esse ter uma ação, todo um processo completamente em sintonia com a lei divina para um determinado fim, para todos nós, ele é um aprendizado de vidas, de reencarnações, no processo consciencial, e é isso que a Cibele colocou. O importante é estar no caminho, é estar fazendo, que cada vez mais vai se percebendo e vai ampliando a consciência e vai melhorando determinado aspecto e outro. Né? Então, esse ponto de estarmos refletindo nas nossas ações é muito importante. E quando a Joana fala que, dependendo do processo, ele altera a qualidade do fim, ele é muito profundo, porque quando a pessoa ela age em sintonia com a lei mesmo, ali com aquela intensidade, vamos pegar aí esses grandes espíritos que são nossos exemplos, eles se conectam com muitos e muitos seres, é multidimensional. A movimentação de energia, ela tem uma amplitude imensa. Então, quanto mais puro, mais a intenção e todo o trabalho dentro da lei, a amplitude do trabalho espiritual em seus vários níveis, elas são imensas. Então, é isso que eu penso quando a Joana fala que ele atrapalha a qualidade do produto, da finalidade. Mas é isso mesmo, é um processo de muitas vidas, onde a gente tem que pensar em nós mesmos. Como que a gente vai estar refletindo e melhorando aquela ação, aquela outra ação? E a gente pode pensar da forma mais simples. Fazer ali um café para a família, todo o processo, como que pode ser melhorado de um ponto de vista de ele estar mais em sintonia, está ali em prece, está movimentando todo aquele processamento do café em uma energia cada vez mais ampla. Então, eu vejo isso como um processo mesmo de muitas vidas. Voltando aqui à situação, porque como a situação que eu contei, o que realmente a gente foi colocado em xeque em relação justamente, eu vejo a isso. Quando você recebe essa doação e você vai repassar para aquele grupo, e aí depois você descobre que aquela doação, na verdade, foi eu não estou julgando, vou estar julgando, né? A pessoa que fez a doação, mas você nem conhece a pessoa que você está. Mas a gente estava no meio. E houve uma discussão justamente nesse nível aí.
Nós não sabíamos, mas a partir do momento que ficou sabendo, aí a pessoa falou assim: se eu soubesse, eu não teria repassado para as crianças esses brinquedos, essas coisas. Eu devolveria para a pessoa isso daí, porque ele superfaturou lá a nota. E aí a discussão foi, mas as crianças deixariam de receber os brinquedos. Aí os fins, né? Como ela está colocando aí, os fins. As crianças seriam, entre aspas, prejudicadas, ou o trabalho seria prejudicado, ou seria feio, não seria o fim, a alegria, sei lá, presente para a criança, ou seríamos nós, os que estávamos ali intermediando, que sabíamos, faríamos esse julgamento de é errado, então a gente não vai entregar porque é errado. Eu não sei, dentro desse contexto, como que é. Nós, vamos dizer assim, se a gente soubesse, né? Ah, fulano, então não entrego, não vou, não quero, ou entrego, né? E a gente ficou nessa discussão. Embora eu tenha entregado, a gente ficou justamente nessa discussão que está aqui, e se no final o bem ali, que era entregar aquilo para as crianças, ficou maculado ou não. A gente ficou nesse questionamento, embora não tivéssemos nada, a gente só viu a nota depois, mas isso é que virou esse julgamento, esses questionamentos todos. Eu vou contar então aqui bem rápido, para deixar também a Cibele colocar. Eu também não sei, eu já digo logo isso. Mas eu vou contar um caso que tem no livro Paulo Estevão. No momento lá que o Paulo já estava completamente inserido no trabalho cristão, teve um cristão, se não me engano, foi Pedro, se foi João, que ele tinha sido preso e não conseguiam tirar. E o Paulo, ele foi pedir para umas mulheres lá que eram do alto cargo, que eram até ali consideradas, que eles consideravam ela de má vida, que eu nem me lembro direito qual era a função delas, se eram concubinas, enfim. Mas ele foi pedir para elas, e ele foi muito criticado. E aí, mas mesmo assim ele foi lá, pediu e elas conseguiram a libertação. Então, é algo que é muito profundo mesmo, sabe, Evas? Eu penso ali no caso que vocês receberam, enfim, eu também coloquei só essa questão do Paulo para a gente refletir, vou deixar a Cibele colocar a reflexão dela. Que aconteceu agora nesse Dia das Crianças, né? Uma amiga minha mandou a foto numa pracinha que tem no final aqui da nossa rua, que aí organizaram uma festinha para as crianças com brinquedos infláveis, algodão doce, balas, distribuição de brinquedos, né? E tava um dia lindo aqui em Pelotas, e aí umas fotos lindas, né? Aí eu disse para ela, eu nem sabia que teve essa festa aí, né? Quem organizou? Aí ela me respondeu assim, foi quem manda aqui, né? Uma coisa assim. Eu fiquei sem entender como assim quem manda aqui, né? E aí depois que caiu a ficha conversando com a minha mãe, eu disse, ai gente, quem manda no tráfico lá no final da rua. Eu não entendia quem era que mandava lá, né? E aí depois eu fiquei pensando, né? Poxa, mas sinceramente, se alguém tivesse dito, Sibeli, vem ajudar aqui a distribuir os brinquedos, eu tinha ido, porque a minha intenção ali é o que conta, né? E eu sei a importância, né, daquele momento para as crianças. Eu, sinceramente, acho que eu teria ido, teria participado, mesmo sabendo quem organizou, né? Acho que cada um tem que ter essa intenção no seu coração também, né? Então, mais ou menos parecido, acho que com o que a Diva estava refletindo, né?